Vamos orar mais uma vez, depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de podermos Te adorar. Pedimos agora, ó Pai, pela meditação em Tua Santa Palavra, que possamos ser dirigidos pelo Teu Santo Espírito, todos possam ser iluminados por Ele, para que possam compreender, e também, ó Pai, possamos testemunhar do Teu amor a cada dia de nossas vidas. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Bem, irmãos, hoje, como é véspera de Natal, dia 24 de dezembro, nós vamos falar um pouco sobre o nascimento de Cristo. Nós não vamos falar, só para ficar claro, nós não vamos falar sobre o dia específico que Jesus nasceu, porque existe várias crenças sobre isso, Uma delas é que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, por isso que é comemorado o Natal no dia 25. Hoje é a véspera, dia 24. Então, nós não vamos falar sobre o dia do nascimento, certo? Nós vamos falar sobre o nascimento em si, e assim tirar algumas lições para as nossas vidas. Outros acreditam que Jesus nasceu no dia 1º de abril. Mas, irmão, o dia 1º de abril é o dia da mentira, né? Bem, tudo que Deus faz, Satanás quer fazer o contrário, não é assim? Em João 14, verso 6, o que é que diz? Jesus disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se Jesus é a verdade, e o mundo batizou um dia como o dia da mentira, quem sabe se realmente Jesus nasceu nesse dia, Pois bem, isso é o que alguns acreditam também, Eu sou mais tendencioso a acreditar que ele nasceu realmente no dia 1º de abril do que no dia 25 de dezembro, certo? E segundo estudos sobre a questão até de tempo, do tempo em si, na meteorologia, não tinha como Jesus ter nascido no dia 25 de dezembro. Mas, como eu falei, nós não vamos falar sobre o dia do nascimento. Então, nós não vamos entrar nesse tema. Nós vamos falar sobre o nascimento em si, certo? Vamos para Lucas, capítulo 2. Que diz o seguinte: naqueles dias, versículo 1, Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, para fazer a contagem do povo. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam, eu lendo na Bíblia e não estou passando ali, Versículo 3 já. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Então, nós observamos que naquele tempo do recenseamento, que Maria deu à luz ao Senhor Jesus Cristo. Só um parêntese, sobre a questão de que alguns têm a crença de que Maria foi virgem perpétua, Virgem perpétua. O que significa ser virgem perpétua? O que é que vocês entendem? Não conheceu o homem, não teve nenhuma relação íntima com o homem. Era virgem perpétua. Ela foi sempre virgem. Isso é o que alguns dizem. Meus irmãos, o que é que diz o versículo 7? E ela deu à luz o seu filho primogênito. O
O que é que significa primogênito? O primeiro filho. Não está dizendo unigênito. Se fosse unigênito, seria o único filho. Mas é primogênito, ou seja, é o primeiro filho. Eu não preciso de mais nada para entender que Maria não foi virgem perpétua. Só preciso desse versículo, né? Já dá a entender que Jesus foi o seu primeiro filho. Ou seja, ela teve outros filhos. Ah, meu irmão, então com isso você está desvalorizando Maria? De forma alguma, certo? As pessoas entendem, às vezes, distorcidamente o respeito que os crentes têm por Maria. Quando nós dizemos que Maria não foi virgem perpétua, nós não estamos desvalorizando Maria, nós estamos simplesmente dizendo quem foi Maria. Ela foi uma mulher normal, comum, como qualquer outra. Ela teve vários filhos, o primeiro deles foi Jesus. Jesus foi realmente, vamos dizer assim, uma concepção na sua virgindade. Ela não tinha tido relação com homem algum quando ela concebeu Jesus. Mas os demais filhos foi da forma natural, como qualquer mulher concebe os seus filhos, certo? Então, Jesus foi o seu filho primogênito. Ela teve outros filhos. Com isso, nós não perdemos nenhum respeito por Maria, nenhuma admiração por ela. Nós só não podemos adorá-la, porque Deus não ensina a fazer isso. Se Deus ensinasse, nós a adoraríamos também. Mas Deus não ensina. Deus diz que o único que é digno de adoração é o próprio Deus. E automaticamente Jesus, porque ele é o próprio Deus também. É o Filho de Deus e é o próprio Deus. Certo? Então foi assim que aconteceu o nascimento de Jesus, né? Sendo o primeiro filho de Maria. Na sua virgindade, concebeu do Espírito Santo. Vamos para Mateus, capítulo 1. Que é um outro texto que fala mais detalhes, vamos dizer assim, né? Nós vamos ler essa genealogia de Cristo, para que possamos entender aí toda a linhagem, né? Ouvir alguns nomes da linhagem do Senhor Jesus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí vai começar a falar a partir de Abraão, né? Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Perez e a Zera. Perez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Eu achei bem interessante quando estava estudando, porque que citou o nome de Raabe. Vocês lembram quem era Raabe? Era uma meretriz, não era? E aí é citado o nome dela. Se você observar, até aqui só vem citando o nome de homens, não é não? Abraão, Isaque, Jacó, Judá, não é não? A maioria homens. Aí vem aqui Tamar, aí cita o nome de Tamar, né? Ela gerou de Tamar, aí também a mulher, né? E aí vem, dá um destaque também em Raabe, bem interessante, para deixar bem claro que Jesus, ele era realmente humano, certo? E que também tinha antepassados com a ficha suja, vamos dizer assim, né? Que eram pecadores, certo? A Raabe, antepassada de Jesus, e ela era uma meretriz. No nosso linguajar hoje é uma prostituta, certo? E tinha essas pessoas na linhagem de Cristo. Eu falei que nós íamos falar sobre o nascimento de Cristo e trazer aplicações para a nossa vida, né? Às vezes, irmãos, nós nos frustramos quando acontece algum caso assim na nossa família, quando tem alguém que sai da linha, né? As ovelhas negras das famílias. Aí, às vezes, a gente não quer aceitar de forma alguma. Não estou dizendo que nós vamos aceitar no sentido de apoiar o pecado, certo? Mas, às vezes, nós queremos nos frustrar, reclamar com Deus. Por que, Senhor, que o Senhor permite isso acontecer na minha família? Não pode. Pode. Tinha na família de Jesus. O que não pode acontecer na nossa? Agora, eu não estou dizendo que Jesus apoiava o comportamento de Raabe, certo? É uma outra história. É diferente de eu aceitar que Deus permitiu que isso acontecesse na minha família, do que eu aceitar a vida pecaminosa dessa pessoa. Tem diferenças. Então, não é que eu vou aceitar, vou apoiar, vamos dizer assim, a vida de pecado de algum parente meu que quer viver libertinamente.
Mas se Deus permitiu que isso acontecesse, eu não devo reclamar com Deus, né, murmurar contra Deus por conta dessas coisas. Certo? A aplicação, a lição para nós. Na família de Jesus também tinha dessas coisas. Então, eu não devo reclamar com ele. Eu estou chamando a atenção para isso, porque eu já vi pessoas que ficam como se fosse questionando Deus, né, porque tem pessoas assim na sua família, ou uma meretriz, ou um homossexual, ou um criminoso, e coisas mais, né? Certo? Aí fica querendo reclamar com Deus. Ah, mas eu sou um crente, Senhor, não pode isso acontecer na minha família. Como assim não pode? Pode, certo? Eu não vou me rebelar contra Deus por conta disso. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Certo? Cada um presta conta com Deus. Se nós pudermos ajudar essa pessoa a abandonar essa vida de pecado, beleza, vamos ajudar. Mas reclamar com Deus, se afastar de Deus por conta disso, jamais. Certo? Devemos fazer isso, jamais. E aí, então, Salmão gerou de Raabe a Boaz, este de Ruth gerou a Obed, Obed a Jessé, Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, olha aí, ó. Salomão também era da linhagem, né, de Cristo, e Salomão foi filho de um adultério, né? Porque Davi adulterou, e desse adultério nasceu Salomão também. Né? O primeiro filho do adultério morreu, né? Depois veio Salomão, e Salomão faz parte da linhagem de Cristo. Certo? Da que fora mulher de Urias. Presta atenção, irmãos, que eu não estou aqui dizendo que Deus é patrocinador do pecado, certo? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que Jesus era humano, 100% homem. Isso aqui deixa bem claro. As pessoas às vezes querem dizer, não, Jesus é porque era diferente. É diferente, porque ele era o próprio Deus. Mas ele era humano, 100% homem, né, com a linhagem como qualquer um de nós temos. Certo? Um ser humano, vamos dizer assim, normal. Tá bom? Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azó. Azó gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Certo? Então, aqui mostrou a geração do lado de José. Certo? Do lado de José, era assim. Nós sabemos que Jesus não era filho biológico de José. Certo? Mas aí vem mostrando toda a ascendência aí de Cristo, certo? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Interessante nas coisas de Deus, né? Tudo organizado. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. E agora vamos para os detalhes do nascimento, né? Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, que é tido uma relação íntima, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Esse desposamento, desposada com José, era um noivado, né? O noivado daquela época era algo muito sério, eles eram considerados como já que casados, mas sem relação íntima, tá bom? Era um compromisso bem sério já. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. José não sabia o que estava acontecendo. Ele suspeitava de um adultério, porque ele estava noivo de Maria, nunca tinha tido relação com ela e a mulher apareceu grávida. Então ele desconfiou logo, ela me traiu. Mas José era um homem justo. Ele não abriu a boca, e espalhou essa notícia para que Maria fosse prejudicada, porque o adultério naquela época era punido com a morte. Ela tinha que ser apedrejada. Mas José era um homem justo, então ele resolveu deixá-la secretamente. Ele não sabia o que estava acontecendo, não sabia que era do Espírito Santo, ele só suspeitou de um adultério.
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Opa, aí já deu um outro ânimo em José, né? Ah, então não fui traído, foi o Espírito Santo. Então tudo bem. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui vem um detalhe bem interessante, né? Qual o propósito da vinda de Jesus ao mundo? Salvação, não é não? O próprio nome Jesus significa Salvador, tá bom? Em grego, em hebraico também, né? Cristo, que é uma referência ao Senhor Jesus, né? A gente fala Jesus, o Cristo. Cristo é uma palavra grega que significa o ungido de Deus, o Redentor e o Salvador. Essa mesma palavra Cristo, em hebraico, é Messias. Tá bom? Estou falando em português, né? Porque lá é Mashiach, mas em português é Messias, que tem o mesmo significado, né? O ungido de Deus, o Redentor e o Salvador. Então, isso é quem Jesus é o propósito para o qual ele veio ao mundo, salvar o seu povo dos pecados deles. E aí vamos começar a aplicar na nossa vida mais alguns detalhes, né? No Natal, que dizem que foi o dia que Jesus nasceu, as pessoas, será que geralmente estão lembrando disso? Né? E aí vou mais além agora, será que nós, crentes, estamos lembrando disso? Não estou dizendo que o dia 25 de dezembro foi o dia que Jesus nasceu, mas se comemoram por aí, né, dão muitas felicitações, Feliz Natal e tal, tal. Segundo o que eles dizem, né, Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Eu não acredito que foi, certo? Essa é a minha posição. Mas nada contra quem pensa o contrário, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas será que nesse dia que eles falam, né, que Jesus nasceu, será que eles estão lembrando o propósito da vida de Cristo? Que Jesus veio para salvar eles dos pecados? Será que as pessoas estão realmente fugindo do pecado nesse dia? Porque, preste atenção no raciocínio, se Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, e as pessoas comemoram o nascimento de Jesus, Jesus veio para salvar as pessoas, e as pessoas não lembram de salvação nesse dia, então não faz sentido a comemoração que alguns estão fazendo, se não estão lembrando de salvação, se não estão realmente lembrando do propósito para o qual Jesus veio a esse mundo. Ele veio para salvar. Aí no dia do seu nascimento, que as pessoas comemoram, não lembram de salvação. Não lembram de abandonar os pecados. Jesus veio salvar o seu povo dos pecados. E aí por que nesse dia que comemora o nascimento do Salvador, não abandonam o pecado? Não procura fugir dos pecados? Deveria ser esse o propósito, né? Deveria acontecer isso. Não, peraí, dia 25 de dezembro, vamos nos consagrar a Deus, porque foi o dia que Jesus nasceu, segundo eles, né? E nós não podemos pecar nesse dia. Vamos fugir do pecado. Porque Jesus veio salvar o povo dos pecados. Mas o que nós vemos geralmente acontecendo é totalmente o contrário, né? É o dia que mais se peca, né? Para alguns, não estou generalizando, mas para alguns é o dia que mais se peca. Porque, Natal é dia de festa. Vamos comemorar, vamos beber e vamos farrear e não vou dizer mais coisas, né? Que acontece nesses dias. Nós que já comemoramos esses dias enquanto descrentes sabemos o que davam, né? No que davam essas comemorações. Então, coisas erradas, pecados, coisas que não agradam a Deus, que era para ser o contrário. Se é o dia do Salvador dos pecados, deveriam fugir dos pecados. E aí fica também a lição para nós. Nós estamos realmente fugindo dos pecados? Nós devemos comemorar, vamos dizer assim, lembrar, né, do Senhor Jesus só no dia do seu nascimento? Não. Ele é o Senhor das nossas vidas, porque nós, crentes, entregamos nossas vidas a Ele, quando entendemos o propósito dele. Então, nós devemos lembrar do nascimento de Cristo, da morte e da ressurreição dele, todos os dias. Todos os dias. Não é só no dia do nascimento dele.
nem só no dia da morte, e também não só no dia da ressurreição, né? Que é o que chamam de Semana Santa, não é assim? A sexta-feira da Paixão e o domingo de Ramos, né? Segundo as comemorações, Jesus morreu na sexta-feira, ressuscitou no domingo. Então, quando for na sexta-feira santa, é que eu vou lembrar da morte de Cristo. Para o crente, não. Quando for no domingo de Ramos lá, é que eu vou lembrar da ressurreição. Para o crente também, não. O crente tem que ser todo dia. Todo dia o crente tem que lembrar do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo, ou seja, da obra salvadora dele. Nesses três aspectos. Ele nasceu, morreu e ressuscitou. Então devemos lembrar disso todos os dias, e não só nessas datas comemorativas. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então Deus, ele veio à terra e estava com o povo, ele esteve conosco, com o ser humano. Então nós temos que ter um respeito, uma consideração muito grande pelo dia de Cristo. Um respeito e uma consideração. Ele é Deus conosco. Será que você faria na presença de Deus o que você faz no Natal? Ou no dia que você diz, Jesus nasceu tal dia. Será que naquele dia que você faz aquelas coisas, né? Você faria aquilo na presença de Deus? E aí eu vou mais além. Nós crentes que temos que lembrar do nascimento de Cristo todos os dias, como é que está a nossa vida, né? O que é que nós estamos fazendo diariamente? Porque nós estamos lembrando do nascimento de Cristo todos os dias. Então, Cristo é Deus conosco. Deus está conosco todos os dias. E o que é que eu estou fazendo todos os dias? Será que eu estou realmente me dedicando a Deus? Será que eu estou buscando a Deus? Será que eu estou fugindo do pecado? Quando vêm as tentações, será que eu procuro fazer como José no Egito, né? Fugir das tentações? Ou será que eu corro para cima da tentação? Lembra disso. Jesus é Deus conosco. Deus está presente na nossa vida. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, Ele está vendo a nossa vida, diariamente. Diariamente. Então, o crente ele tem que vigiar diariamente. Todos os dias ele tem que estar vigilante, porque senão nós podemos cair a qualquer momento. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Então, tudo bem agora, né? Ela realmente é virgem, né? E não me traiu, concebeu do Espírito Santo e venha para cá, Maria, vamos casar normalmente, né? José entendeu tudo isso. Contudo, não a conheceu, ou seja, não teve nenhuma relação com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Uma outra palavra que nos deixa muito claro que Maria não foi virgem perpétua. Não é não? José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Isso quer dizer o quê? Que depois que ela deu à luz, vida conjugal normal entre marido e mulher. Eles tiveram relações íntimas e produziram outros filhos. Certo? Porque José não a conheceu enquanto ela não deu à luz. Mas depois que ela deu à luz Jesus, vida que segue, né? Foi um matrimônio normal. Até porque, irmãos, eu não entendo, maneira de falar, né? Por que alguns defendem essa ideia? Que Maria foi virgem perpétua. Como se a relação entre marido e mulher, aquela relação íntima, né? Só tem adulto aqui, eu vou falar, relação sexual entre marido e mulher, fosse pecado. Onde é que está escrito na Bíblia que a relação sexual entre marido e mulher é pecado? Tem algum canto que está escrito? Não tem, irmãos. A relação sexual entre marido e mulher foi criada por quem? Por Deus. É algo santo. Algo santo. Que tem que ser cativado entre o casal. Não tem nada de pecado nisso. Tem pecado se for fora. Fora do casamento, aí é pecado. Porque se for antes de casar, é fornicação. Se for depois de casar, tiver relação fora do casamento, é adultério. Aí é problema. Mas entre marido e mulher, não tem nenhum problema nisso.
Foi Deus quem criou essa relação. É algo benéfico para o homem. Algo benéfico para o homem, certo? E também para a mulher. É algo bom. Então tem que ser cultivado, realmente estimulado dentro do casamento, certo? Um não pode estar nem se privando do outro, tá bom? Porque aí você vai estar dando brecha para as tentações. Se o marido se privar da mulher ou vice-versa, a mulher se privar do marido, não tiver essa relação íntima, corre o risco de um dos dois serem tentados e acabarem adulterando. Então, é algo santo, algo bom que Deus criou para a união do casal, certo? Então, tem que praticar isso mesmo que foi criado por Deus. Então, não sei por que inventaram a história de defender que Maria foi vice perpétua, como se isso fosse um problema. Ela ter a relação com o marido dela não tinha nenhum problema, certo? Não ia deixar ela mais santa ou menos santa por ter ou não ter relação com o marido dela, não, certo? A questão dela ter relação com o marido não ia tirar a santidade dela, não. Santidade que eu digo não é que ela não tem pecado, né? É a dedicação, a separação do mundo para Deus. Nós já sabemos o significado da palavra santo. Capítulo 2. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Aqueles magos vieram para adorar a Cristo. Então fica a nossa reflexão também, né? Nós estamos fazendo isso, adorando realmente a Cristo, não só vindo à igreja. Nós não adoramos a Deus só na igreja. É no nosso dia a dia que nós provamos se realmente adoramos a Ele. Será que as pessoas que defendem essa data, né, como o nascimento de Cristo, estão realmente adorando a Ele nesse dia? Porque o que nós vimos na Bíblia é que as pessoas foram adorar Jesus no dia do seu nascimento, né? Quando souberam que Ele nasceu, então eles foram para adorá-lo. Está aqui. Então o que as pessoas deveriam fazer nesse dia era adorar a Cristo. Não adorar o seu próprio ventre, aos seus prazeres nessa vida, né? Mas adorar ao Senhor Jesus. Esse deveria ser o propósito, né? A visão. Se eu estou comemorando o nascimento daquele que é digno de ser adorado, então eu devo adorá-lo nesse dia, certo? E aí, repito, para nós crentes, como nós temos que lembrar do nascimento de Cristo todos os dias, nós devemos adorar ao Senhor Jesus quando? Todos os dias, certo? Os 365 ou 66 dias do ano, tá bom? Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar meu povo Israel. O guia. Para que serve um guia? Para guiar, não é? Para conduzir. Quando a gente vai viajar para um lugar que a gente não conhece, às vezes a gente contrata um guia, não é não? Guia turístico. Para quê? Para ele nos orientar, ensinar os caminhos que a gente tem que andar, não é assim? Jesus é um guia. Ele é quem deve nos orientar. Ou seja, nós devemos ser orientados por Ele na nossa vida. Ele é o guia da vida. E aí temos que conhecer as instruções dele para a vida. E onde é que estão essas instruções? Na Bíblia. Por isso que eu tenho que conhecer as Escrituras. Por isso que a Bíblia diz: errais em não conhecer o poder de Deus. Nós temos que conhecer a palavra. Quando nós não buscamos o conhecimento das Escrituras, nós estamos errando. Porque nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então precisamos buscar esse conhecimento para sermos guiados pelo Senhor Jesus Cristo. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Aqui Herodes estava mentindo, né? Herodes não queria adorar o menino, queria matar o menino, né? Na verdade. Porque ele estava sentindo, como os magos disseram que era o rei que tinha nascido, então Herodes se sentiu ameaçado, que iria perder o reino
para esse rei. E aí ele inventou essa história: quando vocês souberem onde é que ele está, me avisa que eu quero ir adorar também. Mas na verdade Herodes queria matar Jesus, né? E hoje, irmãos, Satanás está querendo fazer isso também, matar Jesus, entre aspas, certo? Estou usando essa linguagem para que a gente entenda. Não matar literalmente, porque Jesus é imortal agora, né? Ele já ressuscitou. Matar Jesus da nossa vida. Satanás quer fazer isso. Ele quer fazer com que Jesus se apague em nossas vidas. Por isso que ele nos tenta, por isso que ele fica rugindo como um leão ao nosso redor, querendo nos devorar. Porque Satanás quer fazer Jesus morrer em nossas vidas. E aí nós temos que fazer o contrário, que a Bíblia ensina, né? Fazei morrer a vossa natureza terrena. Nós temos que fazer morrer a natureza terrena. É não deixar Satanás fazer morrer a nossa natureza espiritual. Nós temos que lutar contra a velha natureza para fazer morrer essa velha natureza, a natureza terrena. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E, entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Então, quando eles encontraram o menino, o que é que eles fizeram? Adoraram. Certo? Eles foram com esse propósito, e quando eles encontraram, eles adoraram. É o que nós devemos fazer todos os dias da nossa vida. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Preste atenção no detalhe que nós vamos observar até o final da leitura. Quando o anjo ali se refere a Maria e a Jesus, quem é que o anjo cita primeiro? Observaram? Dispõe-te, toma o menino e sua mãe. Certo? Então, quem é citado primeiro é o menino. Ou seja, quem tem, vamos dizer assim, a primazia é o menino e não Maria. É por isso que nós não adoramos Maria. É por isso que nós não pedimos a Maria para que ela peça a Jesus por nós. Porque o próprio anjo dá ênfase ao menino. Primeiro é Jesus e não Maria. Com isso, nós não estamos desprezando Maria, nós estamos colocando as coisas no seu devido lugar, assim como a Bíblia ensina. Se a primazia é do menino, é de Jesus, então quando eu for buscar a Deus, eu tenho que pedir a quem? Ao menino, Jesus, e não a Maria. Por quê, irmão? Porque Deus não ensinou a pedir a Maria. Deus disse que só existe um mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo, homem, é o menino. Não é Maria que a gente tem que pedir, certo? É pedir ao menino Jesus, certo? E aí vamos observar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe, o menino e sua mãe, e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Não é chamei Maria. Observaram? Do Egito chamei José. Não, do Egito chamei meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável porque não mais existem. A Raquel é uma referência ao povo judeu, certo? Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: Dispõe-te, toma o menino e sua mãe. De novo, quem vem primeiro? O menino. E vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou
o menino e sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Sempre quem vem primeiro é o menino, que é o Senhor Jesus Cristo. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá e, por divina advertência, prevenida em sonho, retirou-se para as regiões da Galileia. Só para que os irmãos entendam, a Galileia era a região norte de Israel, a parte de cima, né? E a Judéia, a parte sul, a parte de baixo, que foi onde Jesus nasceu, Belém da Judéia, então foi na região sul de Israel. E a Galileia, a região norte, parte de cima. E foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas. Ele será chamado Nazareno. Certo? Então, por isso que chama, né, Galileia, chama Nazareno, Jesus de Nazareno, porque foi assim que foi profetizado. Certo? Então, entendam, irmãos, que Jesus nasceu com o propósito de salvar o povo dos seus pecados. Entendam que nós damos prioridade a Jesus, primazia a Ele, né? Nós pedimos a Ele, porque nós sabemos que Ele teve essa primazia dada por Deus. Foi Deus que deu essa primazia a Ele, não somos nós. Foi Deus que disse, primeiro é o menino, Jesus, do Egito chamei meu filho, Jesus Cristo. Então nós temos que seguir o exemplo do que Deus nos ensina. Não é porque, mas é porque eu aprendi assim do meu avô, do meu tataravô, do meu pai, da minha mãe. Aí você tem de escolher se você vai ficar com o que está aprendendo das Escrituras, da Bíblia Sagrada, que é o que está escrito, você está vendo, escrito na Bíblia, ou se é o que alguém lhe disse. Certo? E aí nós temos que aprender, às vezes, a nos desagarrar das tradições humanas. Se essas tradições estão contrariando as Escrituras. Se as tradições que nós aprendemos estão de acordo com a Bíblia, tudo bem, vamos seguir. Mas se as tradições que nós aprendemos dos nossos antepassados não estão de acordo com as Escrituras, então nós temos que deixar essas tradições e ficar com a Bíblia. Por quê? Porque nós dizemos que cremos no Deus da Bíblia. Nós queremos ir morar no céu com Deus. E como que eu não quero obedecer a Deus? Como que eu não dou prioridade a Ele? Como que eu escuto a palavra dele e vou dar ouvido e obedecer a palavra dos homens? Eu tenho de escolher. Com isso, nós não estamos desrespeitando a nossa família, os nossos antepassados, não. Nós estamos colocando cada coisa no seu lugar. Certo? Deus é em primeiro lugar. Nossos próprios antepassados não ensinaram os 10 mandamentos para nós, não foi? O que é que diz o primeiro? Amar a Deus sobre todas as coisas. Os nossos próprios antepassados nos ensinaram isso. Que eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Então eu tenho que amar a Deus sobre a minha família também. Certo? Eu deveria estar lá na casa do meu pai agora, a gente comemorar o Natal, vamos dizer assim, né? Que é a tradição da família. Reunir os familiares. Não que eu creia que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Mas tem a tradição da família, se reunir e tal, né? Tem um tempo de comunhão, a gente lê a Bíblia com eles lá. É tradição. Então, como isso não fere as Escrituras, a gente faz. A hora dessa já estão me esperando lá. Aí eu ia deixar de fazer o culto para ir, né? Não, porque eles me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. Então estou honrando os meus antepassados com isso, dando prioridade às coisas de Deus. É só a gente parar um pouquinho e pensar. Quando eles me ensinaram algo errado com relação a Deus, ao eu deixar de lado, opa, isso aqui não é de acordo com a Bíblia, não. Está errado. Então eu deixo de lado e fico com o que a Bíblia diz. Não estou desrespeitando meus antepassados. Pelo contrário, estou respeitando eles. Eles me ensinaram a amar a Deus sobre todas as coisas. Então, estou fazendo isso, que eles me ensinaram. Certo? E aí, nos detalhes, às vezes eles ensinam errado, não é nem porque queiram. É porque aprenderam errado, não buscaram o conhecimento correto das Escrituras e repassaram para os outros. Às vezes a gente não aprende uma coisa errada e repassa para o outro. Não é? Não, às vezes não é de forma intencional, não é de forma má, querendo fazer mal a alguém. É porque a gente ouviu assim, não buscou o conhecimento verdadeiro, não sabia e repassou. Isso acontece com qualquer ser humano. Certo? Então eu tenho que lembrar desse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se Deus me diz para fazer algo, não importa quem disse para fazer o contrário, certo? Mas se Ele disse o contrário, eu deixo de lado
e fico com o que Deus ensina, porque eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor, nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, por Tua graça em nossas vidas, pela Tua palavra que nos ensina o caminho certo a seguir com relação aos assuntos da fé. Pedimos ao Senhor sabedoria cada dia para aprender de Tua palavra da maneira correta, compartilhar com os irmãos da maneira correta e assim possamos crescer na graça, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, honrando e glorificando o Teu nome. Pedimos as bênçãos do Senhor, ó Pai, pela semana, na vitória sobre o mal e sobre o pecado. Nos ajuda, Pai, a não cairmos nas tentações e assim honrar o Teu santo nome. Nós oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite a todos, irmãos, e até sábado, se Deus quiser.